Nós estamos na série, quem sabe a série desse mês? Sabe a série? Você não estava semana passada, né, Luana? Não sabe a série desse mês é Deus está conosco. Você sabia que Deus está conosco? Então você está na série já. Deus está conosco. Semana passada o tema foi a resposta. Que Deus responde às nossas orações. E hoje, o tema de hoje é The Voice. Cadê a imagem? Quero ver aqui na tela, se vai aparecer. Ah, é? É isso aí, não é? Então, é um concurso de música, a Ana Luísa falou. Todo mundo já viu The Voice? Já viu alguma vez? Acho que não tem quem não viu, né? Que o negócio é super conhecido, super famoso. Começou, se eu não me engano, em 2010. Então já tem 15 anos. Agora eu quero saber quem me diz em que país que começou o The Voice, porque está no mundo todo, né? Austrália? Não foi na Bélgica, não foi na Inglaterra, não foi na Austrália, vou chutando aí, não vou acertar. Está no mundo todo. Tem mais de 150 formatos diferentes no país. Olha lá, o Kasder sabe tudo, né? É enciclopédia. Ainda falou assim, acho que foi Holanda. Foi na Holanda. Olha que interessante. Eu não tinha ideia, eu fui pesquisar para falar hoje, não fazia ideia. Eu já vi o The Voice Holanda, muito legal, mas foi na Holanda que começou. Quem criou deve estar ganhando um dinheirão, porque foi para o mundo todo. E esse negócio dá dinheiro, porque eu estava vendo que os coaches nos Estados Unidos, que tem 25 formatos diferentes de The Voice nos Estados Unidos, fez muito sucesso. Um coach levou 8 milhões de dólares, só para fazer programa e ajudar o pessoal e tal. Teve um outro que levou 11 milhões. Imagina, o coach já revelou mais de 650 artistas. E alguns fizeram muito sucesso. Tem uma coisa interessante do The Voice. Só tem 2 países no mundo que precisaram fazer 2 formatos do The Voice. Eu vou dizer um, Canadá. Por que o Canadá precisou fazer 2 The Voice? Idioma. Então tem o La Voix, que é o The Voice em francês, e o The Voice no Canadá, que é o The Voice em inglês. Qual que é o outro país do mundo que precisou fazer 2? A Bélgica. A Bélgica tem o The Voice, que é na parte flamand, e tem acho que é o La Voix, que é o The Voice na parte wallon, que é um em francês e um em holandês. Completamente 2 programas iguais, a mesma coisa, só que, né, cantores diferentes e tal, por causa da língua. Então, na Bélgica tem 2, no Canadá tem 2. O resto... Aí tem um monte que surgiu depois, que tem o The Voice Kids, tem o The Voice Seniors, que é só o pessoal idoso, tem o The Voice dos campeões, só os que ganharam, e aí tem um monte. Eu não sei se vocês já viram mais algum. É muito interessante, né? E o que eu acho legal o conceito é muito legal, porque você tem, eu já vi alguma coisa do The Voice Brasil também, 3 ou 4 poltronas, o cantor famoso está sentado ali. O legal é a gente ver a pessoa, a gente vê a cara da pessoa, a gente vê quem é, e às vezes não tem nada a ver com a voz, né? Você fala assim, essa pessoa tem essa voz? Acabei de ver um documentário, faz algumas semanas, de um cantor inglês, que quando ele começou a cantar, ele começou a se envolver com música na adolescência, foi para bateria, gostava de bateria, aprendeu a tocar bem bateria, moleque, né, adolescente. E aí, por algum motivo, ele virou vocalista de uma banda e começou a fazer sucesso. Aí um camarada viu e falou assim, não, você vem trabalhar comigo. Levou para o estúdio, ele ficou 1 ano no estúdio, só servindo cafezinho para o pessoal que trabalhava lá, não teve chance nenhuma. Depois de 1 ano, numa brincadeira, colocaram ele para gravar uma música, porque eles estavam no carro, olha só. E o dono do estúdio era o cara que fazia o café e tal. Ele estava conversando no telefone, e os dois sempre juntos, e ele não estava nem aí. Estava falando com a namorada lá, e aí terminou o namoro com ela. Falou, não quero mais saber de você e tal, não sei o quê, pum, desligou o telefone. Aí esse rapaz, esse menino, virou para ele e falou assim, não, mas você não vai deixar ela. Né? Você não vai deixar ela, porque ela, né, é o amor da sua vida e tal. O cara parou, olhou para ele e falou assim, isso aí dá uma letra de uma música, vamos para o estúdio agora. Olha só a cabeça do cara. Ele foi lá, fez a música, e aí fez um teste só para o cara cantar. Aí o cara cantou a música que ele tinha dado a ideia, meio sem querer. E aquilo ficou ali. Era uma fita na época, no começo dos anos 90 ainda.
Foi parar, por acaso, com um amigo, que ele deu para um amigo, que levou para uma rádio, o cara gostou e falou, cara, o que é isso aqui? Ah, vamos tocar esse negócio. Quando ele ficou sabendo, era a música mais tocada na Inglaterra naquele dia. Todo mundo pedindo. Os caras tiveram que pegar aquela gravação, que ficou mais ou menos, gravaram e virou número 1 no mundo. O nome do moleque, Rick Astley. Cara de menino. Você vai online e coloca o rosto dele. Ele mesmo fala no documentário, eu parecia que tinha 11 anos de idade, mas ele já tinha 20 e pouco. Só que a voz dele não combina com a cara dele. Você ouve a música, você ouve a voz, aí você fala assim, é um afro-americano de uns 45 anos de idade, ou 50, com vozeirão grave, aquela coisa assim. Quando você olha, é um babyface, a cara de nenê, lisinho, aquele rostinho assim, parece 10 anos de idade, 11 anos de idade. E aquele vozeirão, não combina. O The Voice é assim o tempo todo. Você olha a pessoa assim, você fala assim, não, isso aí não vai ser bom. De repente, aquela voz incrível, né, com aquele rosto que não tem nada a ver, e eles estão sentados lá, ouvindo a voz, mas não sabe de quem é a voz. Aí a curiosidade é maior do que tudo, pá, bate no botão, a cadeira vira, e aí a surpresa. E eles ficam assim, não acredito que você tem essa voz, que você canta desse jeito. Eu estava pensando, como que é interessante na nossa vida espiritual. Porque, como o Gabriel falou no começo, a gente também ouve vozes e não vê rosto. A gente está ouvindo a voz e às vezes a gente fica na dúvida, pensando, de quem é essa voz? Quem é essa voz na minha cabeça que está falando comigo? Tem 3 fontes. A gente estudou isso no nosso grupo de estudo. A Ana Luísa já está expert no assunto. Né? Ou não? Vamos revisar hoje o assunto. Pode ser a gente falando com a gente mesmo. Pode ser tentação, então é a voz do inimigo, trazendo dúvida, trazendo decisões erradas, reforçando alguma coisa que a gente já tem de ruim. É assim mesmo, é isso aí. Não, isso nunca vai dar certo, é negativo. Ou então fica te aplaudindo quando você faz coisa errada. Você está no caminho errado e a voz continua, vai lá, é isso aí. E você se empolga e vai. Está dando ouvido para a voz errada. Ou é a voz de quem? É a voz de Deus, e tem um nome. Quando Deus fala na nossa mente, é a voz de quem? O Espírito Santo. Como que a gente sabe qual é qual? Como a gente sabe quando é a voz de Deus, quando é a nossa voz mesmo, ou quando é a voz do inimigo, do tentador, tirando a gente do rumo? Então tem que ter uma mente clara, a gente tem que ter uma mente clara para poder entender qual é a voz. Eu vi uma piada uma vez, muitos anos atrás, nunca esqueci, porque eu achei muito legal, que parecia um filme do Indiana Jones. O filme do Indiana Jones, acho que é no segundo filme dele. Ele está fugindo assim de um monte de nativos, né? Eles estão vindo com arco, flecha. Acho que é no primeiro filme. Ele está indo assim, aí ele pula num rio, pega um avião e vai embora. Ele está indo assim, você vê ele correndo. Você não vê nada, só vê ele correndo. De repente, quando ele sobe no morro, ele desce, ele sobe de novo, lá atrás começa a aparecer. Tem assim uns 50 correndo atrás dele. Você fala, agora entendi porque ele está correndo. E o pessoal jogando flecha e vindo atrás. A história que eu ouvi é mais ou menos isso. O camarada estava correndo e todos eles vindo atrás para matar. Uma tribo canibal. E aí esse indivíduo chegou na floresta, numa clareira, ele parou que não tinha mais para onde ir e cercaram ele. Aí estava todo mundo em volta. E aí ele olhou assim e falou, estou perdido. Aí ele ouviu uma voz, e a voz falou para ele assim, você não está perdido. Pegue essa pedra e jogue na cabeça do cacique. Aí ele falou, é isso então? Pegou a pedra, pá, jogou na cabeça do cacique. O cacique, pum, caiu desmaiado. Aí a voz falou para ele assim, agora sim você está perdido. Eu falei, fantástico, né? Cuidado com a voz que você ouve. Ele estava achando que era a voz de Deus, né? Falou assim, é Deus que vai me livrar, deu a solução. Que voz é essa? Ele falou, não, você não está perdido. Esperança, estou aqui com você, faz exatamente isso. Ele fez, agora você está perdido. Tem muito amigo que é essa voz. Às vezes um parente, às vezes uma situação, é a voz que te leva para o buraco. E a gente ouve e fala assim, é Deus está dirigindo a minha vida, Ele está falando comigo. Só que não. Então, que voz que a gente está ouvindo? Será que a gente está ouvindo a voz certa ou não? Primeiro, a voz que fala com a gente, na nossa mente, nunca vai dizer nada contra o que já está escrito. Já está revelado, já está escrito. Se a voz disser alguma coisa que está contra aqui, você já sabe de onde ela vem. Não é
É a voz de Deus. Para eu saber se é ou não é, então eu tenho que conhecer o texto. Eu tenho que conhecer o texto. Porque se eu conheço mais ou menos, se eu estudei, por isso que a gente estuda toda semana, né, Luísa? A gente estuda toda semana, vai adquirindo conhecimento, ninguém me engana mais, acabou. Eu tenho um mapa na mão e eu conheço o mapa. Aí não vai me enganar. Vem dizer uma coisa ou outra, e aí a gente olha na Bíblia, quantas histórias de gente que sabia e mesmo assim foi lá e errou. Saul, morreu Samuel, o profeta. O que ele faz? Foi se consultar com a pitonisa de Endor. Sabia que não era para fazer aquilo. Aí ela traz o espírito do Samuel. E ele ouve o conselho, e ele ouve aquilo. Esqueceu do mapa, você não estudou o mapa, está pegando o caminho errado, que voz que você está ouvindo. Então não pode. Entendeu? Conhece? Não vai ser enganado. Conhecereis a verdade vos libertará. Acabou. Não vai ser enganado. Então não tem voz que vai te enganar se você já conhece o que foi revelado. O problema é com o que ainda não foi revelado. Com quem que eu vou me casar? Não foi revelado. Faculdade que eu vou fazer? Devo estudar isso ou não devo estudar isso? Que trabalho? Será que eu aceito esse trabalho? Será que eu mudo de emprego? Será que eu mudo de país? Qual que é o próximo passo? Não está revelado ainda. Então aí você precisa de oração, fé e saber ouvir a voz. Por isso que a série desse mês ajuda a gente, porque está dizendo que Deus está conosco. Se Ele está conosco, eu não vou errar. Não tem como errar. Eu estou com quem sabe todos os caminhos. Quem conhece tudo. Ele é o GPS. Não vai errar o caminho. Agora, como que eu vou saber o caminho? Semana passada, a resposta. A gente ora e Ele vai responder. Muitas vezes, vai ser the voice. É a voz. Deus vai falar com a gente. E como, eu vou dizer para você, experiência própria, como é bom ouvir a voz de Deus. E saber, Ele fala comigo, eu escuto, e aí eu sei o caminho, a decisão que eu tenho que tomar. Como que isso funciona? Bom, primeiro vamos ver o que a Bíblia diz. Tem um texto na Bíblia, tem vários, mas tem um muito especial, Isaías 30, 21. Isaías capítulo 30, verso 21. Aqui deixa bem claro para a gente como isso funciona. Olha só, diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, estou na jornada. Tem uma encruzilhada. Para onde eu vou? Para onde eu vou? É esse caminho ou é aquele caminho? É para a direita ou para a esquerda? Então ele está dizendo, os teus ouvidos ouvirão aonde? Atrás de ti. Uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ele vai dizer se é o da direita ou se é o da esquerda. O interessante nesse texto, não sei se você lembra, Luísa, quando a gente estudou, a gente gastou uma noite, numa segunda noite, em algum momento do começo do ano, não foi? Estudando isso aqui. Porque o detalhe desse texto está no ouvirás a voz por trás de ti. Se está na frente, você vê quem está falando. Se está atrás, é o The Voice. Você está sentado lá na cadeira, tem alguém cantando lá atrás, e você ouve a voz, mas não sabe quem é. Não conheço, talvez conheço, não sei o rosto, não sei quem é, aperta o botão, vira, aí você, ouvirá uma voz atrás de ti. É isso que Deus está dizendo para a gente. A voz de Deus vem de um rosto que eu não vi. Mas pode confiar. Pode confiar. Ele vai dizer qual é o caminho. Aí que está o Espírito Santo. Então ele é invisível, esse Deus invisível, que eu creio, que eu confio, que eu tenho um relacionamento com Ele, eu escuto a voz e eu sei que eu posso confiar. Ele falou que é para a direita, é para lá que eu vou. Se Ele falar que é para a esquerda, é para lá que eu vou. Então Deus deixa claro isso para a gente. Agora, como que eu vou confiar nessa voz? Primeiro, eu tenho que conhecer a voz, porque senão fica confuso. As vozes que falam na nossa mente são parecidas com a nossa. São parecidas com a nossa. E a gente muitas vezes acha, a gente não, todo mundo, porque não tem uma pessoa nesse mundo que não tenha a voz do Espírito Santo na mente dela e que o inimigo não jogue tentações e fale na mente dela. Então todo mundo tem isso. Só que o Satanás é muito esperto e Deus, eu vou explicar por que ele faz isso também, eles falam conosco com a nossa voz. Primeiro, nem Satanás nem Deus vai chegar para a gente e vai falar com a gente na linguagem deles, porque senão a gente não vai entender. Né? Sua origem,
Angolano. Você fala português? Umbundo. Inglês? Umbundo? Português. Mais alguma? Espanhol. Deus vai falar. Deus fala com você em qual das línguas? Qual que é melhor para você entender? Português. Mais que o mundo. Você cresceu na escola lá, estudou com português, foi português. Seus pais conversavam com você em português? Então essa é a língua que Deus vai usar para falar com você. E se Satanás quiser te tentar, essa é a melhor. Ele não vai falar em outra. Ele não vai falar na língua do céu. Deus não vai falar na língua do céu. Que eu não vou entender. Como Deus quer ser entendido por nós, Ele fala na nossa língua. Pode ser um português legítimo, da Luísa. O dela já está adulterado, né? Ela estava cantando aqui com a gente. Te agradeço. Eu falei, Luísa está mais brasileira, muito brasileira. Tem um hispano aqui também que fala espanhol, que está ficando brasileiro também, né? Já está falando te agradeço também? Te agradeço. Olha lá, ó, parece brasileiro falando. Mas Deus vai falar com Daniel em que língua? No espanhol. Deus fala no coração dele em espanhol, porque é a língua que a mãe dele falava com ele, que é a língua que vai aonde? No coração. Então, às vezes a gente confunde. Será que eu estou falando comigo mesmo? Quantas vezes a pessoa acha que ela, discutindo na cabeça dela com ela mesma, e ela está falando com Deus. E Deus está tentando ajudar. E ela não distingue que é a voz de Deus. Então, eu preciso conhecer essa voz, me tornar familiarizado com ela, para eu poder saber, é Deus falando. Eu não tenho dúvida. E para ficar claro, quando o inimigo vem com a tentação, você já, né, Gabriel? Já chegou aquela voz falando com você, você fala assim, fora. Aqui não. Puxa assunto com a voz, né? Tem que conversar com Deus. Tem que ter diálogo com Deus. Tem que ter conversa, bate-papo. Eu estou 1 ano orando toda madrugada, conversando com Deus, e agora que eu estou percebendo que não está tendo intimidade, está sendo muito formal. A gente tem que ser amigo de Deus. Tem que, a Marineide aqui falou, tem que esmiuçar. Ela falou na linguagem dela, no português baiano dela. Tem que esmiuçar, falar em detalhe, conversar com ele os detalhes. E vai desenvolvendo essa amizade, esse relacionamento, para você conhecer a voz e distinguir. Olha o que aconteceu comigo quinta-feira. Ou seja, anteontem. Fantástico. A voz de Deus fala com a gente. E já falou comigo assim, muitas vezes, não. Só isso. Estou querendo uma coisa, estou pensando uma coisa, estou desejando uma coisa. Eu só escuto aqui assim, ó, bem forte. Assim, ó, não. Beleza, já sei que não vai dar certo, não é isso aí, esquece, deixa para lá, não. Ou às vezes Deus fala comigo, na madrugada eu estou conversando com Deus, Ele fala no meu coração e Ele fala muitas coisas. Mas olha só, quinta-feira eu saí para caminhar, estou andando lá perto de casa, quente, né? Esquentou finalmente essa Bélgica, que estranho, né? Chegou primavera, estava aparecendo inverno, aí esquentou, falei, vou caminhar. O sol está se pondo tarde, não sei se vocês viram, onde eu moro ontem, o pôr do sol foi 10h01. Passou das 10 da noite o pôr do sol. Então eu saí para caminhar de noite. Que noite! Estava o maior dia, né? Estava aquele solão assim. Eram umas 8h30, estava aquele sol. E eu gosto de andar no bairro que eu moro, umas casas bonitas, um lugar assim bem legal. E aí tem um lugar que eu fui passar, que não passo com frequência ali, só que olha só que interessante. Eu estou vindo na calçada aqui, a rua está aqui, ó, desse lado. Eu estou vindo na calçada. E tem umas casas lindas assim, de um povo que de pobre não tem nada. Sabe aquelas casas de pobre não tem nada. E aqueles carros bonitos, aquelas casas. E os jardins lindos. Eu gosto de passar ali para ver, né, aquelas ruas assim. Só que para chegar ali, tem uma... Sabe aqueles corredores bem estreitos entre as casas, entre os quintais das casas? É um lugarzinho assim, bem estreito. Que dá para uma pessoa passar, 2. Mas se vier uma bicicleta, o que aconteceu? Na hora que eu estou na calçada, que eu vou entrar, antes de entrar, tem um muro de uma casa, um muro verde, muito alto, da altura desse teto. Que é uma planta, né? As plantas assim. Ó. E não tinha como ver. E eu estou aqui. Ia passar pelo muro. Eu ia fazer só assim, ó. Ia entrar aqui, naquele corredor, para ir para lá. Quando eu estou um passo, aqui, eu não vi nada. Eu não vi o que está acontecendo lá. O que eu ouvi? The Voice. A voz me falou. Falou assim, não vai que vem alguém. Falou assim, bem claro. Eu só parei e fiz assim, a bicicleta. Passou. Eu ia dar de cara na bicicleta. Eu ia fazer assim, ó. Pum, e a bicicleta ia me levar. Na hora exata, eu estou aqui. Foi anteontem. Faz 48 horas. Eu estava aqui. Fiz assim. Só falou, não vai que vem alguém. Eu fiz assim, parei.
E aí o camarada passou com a bicicleta, assim, ó, com tudo, e aí eu fui assim feliz e falei, como é bom ouvir The Voice. Evitou um desastre. Eu saí para passear, para conversar com Deus, para ficar tranquilo. Levei meu telefone com um fonezinho, ouvindo uma música gostosa. Estava ali. Ia voltar para casa machucado, chateado e triste, né? Pensando assim, saio para conversar com Deus, ele deixa acontecer um negócio desse. Não deixou, porque eu tenho intimidade com a voz. Na hora que precisou, naquele momento, Deus falou para mim, para aí. Como eu já conheço a voz, confiança. Parei na hora, eu já sabia. Eu só fiz assim, ó, e vi. Passou, camarada com a bicicleta. Então, é raro acontecer um encontro desse. Por isso que ele nem se preocupou, porque não ia acontecer. Mas naquele caso, a coincidência aconteceu. Deus me livrou. Então, a voz falou comigo. É muito importante a gente ter essa conexão com Deus. Não só para essas coisas triviais e pequenas, que eu tenho uma lista de histórias que eu podia contar. De coisas assim que Deus falou, faz isso, faz aquilo. Mas para as grandes decisões espirituais da vida e para as decisões que a gente tem que tomar. Saber e conhecer a voz de Deus para Ele ajudar a gente qual é o caminho. É esse para a direita? É esse para a esquerda? Qual o caminho que eu devo seguir? Meu pai é assim, tem uma história que eu já contei, mas eu vou contar de novo. A Luísa provavelmente ouviu naquele dia. Ele era especialista em ouvir a voz de Deus. E aí, desde criança, eu comecei a aprender com ele. Falei, essa coisa de ouvir a voz de Deus é muito bom. Eu lembro que meu pai chegou em casa, talvez alguns de vocês já ouviram isso. Ele era pastor, hoje aposentado. E já faz tempo que ele está aposentado, que ele já vai fazer 83 daqui a algumas semanas, começo de julho, primeira semana de julho, ele faz 83. E ele chegou em casa uma noite, eu era criança, eu tinha 5 anos de idade naquela época, idade do TOF, imagina. Aí meu pai chegou à noite, tinha feito umas visitas, e chegou em casa, já tarde. Aí eu acho que ele tomou um banho, não sei se ele comeu alguma coisa, já tinha comido, colocou o pijama dele, orou e tal, e foi dormir. E quando ele deitou na cama e colocou a cabeça no travesseiro, eu não me lembro exatamente o nome, ele sabe, vai me dizer depois. Mas era João Custódio, alguma coisa assim. A voz, The Voice, falou com ele. Falou assim, levanta e vai visitar o João Custódio. Meu pai, estou ouvindo vozes. Não está certo isso aqui. Fechou o olho, pôs a cabeça no travesseiro e falou, vou dormir. A voz, de novo, segunda vez. Levanta e vai visitar o João Custódio. Aí meu pai falou, parei. Melhor eu ir, né? Levantou, tirou o pijama, colocou a roupa de novo, foi sair de casa. E minha mãe olhou para ele e falou o que eu escuto da minha esposa quase todo dia. Tá maluco? Porque eu acho que eu sou meio doido, igual meu pai. Às vezes eu faço umas coisas... porque eu confio na voz de Deus. E quem não está dentro ouvindo vai falar, você está doido, que sua atitude não condiz, suas ideias, seus planos estão meio errados, porque só está na nossa cabeça. E a Michelle fala isso para mim. Eu confio em você, eu acredito em você, mas é que está cheio de coisa na sua cabeça que eu não sei o que está acontecendo aí. Parece loucura para quem está de fora. Meu pai falou para minha mãe já sabia, né? Falou assim, Deus mandou visitar o irmão João Custódio. Aí ela falou, ficou assim, né? Então vai, né? Meu pai pegou o carro, foi lá, 11h30 da noite. Não sei se foi campainha, bateu na porta lá. Aí, abriu assim, olhou, pastor, essa hora aqui, vim fazer uma visita. Que chato esse pastor, né? 11 da noite, 11h30 da noite, vem fazer uma visita, que história é essa? Abriu a porta, entrou, sentou lá na sala, conversaram um pouco. Aí meu pai perguntou, irmão João, está tudo bem? Com o senhor, está tudo bem, pastor? Conversaram um pouco e tal. Tudo certo. Tal. Não falou. Deus me mandou vir aqui te visitar. Não falou. Aí conversaram tal, e oraram. Oraram. Meu pai foi embora para casa. Chegou em casa, tirou a roupa, pôs o pijama, deitou na cama, pôs a cabeça no travesseiro, fechou o olho, abriu um olho assim, né? Vai falar alguma coisa de novo, eu posso dormir. Aí não falou nada, ele dormiu. Dormiu até 5h30 da manhã. Porque 5h30 da manhã, meus pais moravam num sobrado, o quarto ficava no andar de cima com uma porta de madeira que abria para uma sacada, assim, ó, e a rua lá na frente. E aí, meu pai acordou com alguém lá na rua, no portão, falando assim, ó, para cima, para o quarto dele, pastor! Pastor acorda quando ouve a palavra pastor, porque não tem dúvida, é comigo, não tem outro pastor aqui.
A coisa mais engraçada é a Michelle, quando está cheio de gente, né? Aí ela chega e fala assim, Ricardo, e eu não olho. Ricardo. Aí ela fala assim, pastor. Aí eu, porque eu ouvi ela falar pastor, a coisa mais... É estranho, né? É muito estranho. Ela fala, não, eu só faço isso para te chamar a atenção mesmo. E meu pai acordou, pastor, ele abriu assim, olhou lá embaixo, falou, quem que é? Era um irmão da igreja. Pastor, desce aqui, a gente precisa da sua ajuda. Aí meu pai desceu, foi lá. O que aconteceu? Trocou de roupa, né? Já foi ali. O que aconteceu? Ele falou, a gente precisa da sua ajuda, porque ali na avenida tem um ponto de ônibus, a parada do ônibus. Estava garoando, o irmão João Custódio estava indo no centro da cidade resolver um problema da esposa dele, da aposentadoria dela. E ele estava com um guarda-chuva assim, teve uma parada cardíaca e morreu. Estava sentado assim, ó, com guarda-chuva, tinha morrido ali, coração. Meu pai entendeu. Foram lá, levaram, resolveram e tal. Quando chegou o momento do funeral, claro, todo mundo triste, a família triste, né, com a morte do irmão João Custódio. Mas imagina a alegria daquelas pessoas quando ouviram a história. Irmãos, poucas horas antes dele morrer, eu estava indo dormir e Deus falou, a voz falou comigo, vai visitar o irmão João Custódio. Ele foi lá, orou com ele, deixou tudo certo. A vida dele estava tudo em ordem. Morreu com Deus, tranquilo. Imagina a gratidão da família, das pessoas saberem assim. Chegou a hora, ele foi, como a gente brinca falando, né? Era a hora dele. Mas Deus falou assim, vou deixar a certeza para todo mundo que esse meu filho descansou comigo. Porque não vai ter dúvida na cabeça de ninguém. Está tudo certo. Como é importante ouvir a voz. Como é importante ouvir a voz. Em emergência, Deus fala com a gente. Faz isso, não faz isso, vai por aqui, vai por ali. E nas decisões. Então, tem uma coisa, o Espírito Santo ele fala com a gente, às vezes é a voz, às vezes não é a voz. Dizem que a gente tem 5 sentidos, né? O que é? O olfato, paladar, visão, tato, audição. E aí dizem que as mulheres têm um 6º. Tem um 6º sentido. O homem não tem. É verdade. Mas o Espírito Santo, quando fala com a gente, muitas vezes dá a impressão que é um 6º sentido. Porque às vezes ele fala com a gente e não é a visão, não é a audição. Porque não é pelo ouvido que a gente ouve ele. Mas é um sentido que dá comunicação. E às vezes a gente tem uma coisa que diz que mulher tem e homem não tem. Começa com I e termina com são. Que é o 6º sentido. Intuição. Mulher consegue intuir. Elas têm intuição. Isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Eu já escuto a minha esposa assim, ó, para tudo. Porque ela tem uma intuição de que as coisas vão dar certo ou não vão, da intenção das pessoas. Quando ela fala assim, já sabia, ela sabia. Ela já sabia. Então eu confio na intuição. Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo tem essa intuição. Tem a intuição. Ela percebe as coisas. Ela sente maldade nas pessoas quando nada indica que tem maldade. Ela sabe quando o negócio vai dar errado, quando tudo indica que vai dar certo. Porque o Espírito Santo traz intuição para ela e aí ela diz assim, eu não sei porquê, mas eu não confio nessa pessoa. Eu não sei porquê, mas eu acredito que não devo fazer isso. E tudo está indicando para fazer. O Espírito Santo traz aquela intuição. E aí quem consegue desenvolver esse relacionamento com The Voice, a voz do Espírito Santo, vai se dar bem na vida. Vou contar uma coisa para vocês que foi a coisa mais incrível que aconteceu comigo nesse sentido. Porque eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi muitas vezes, Deus já me mostrou coisas e tal, mas aquilo... Jesus falou, primeiro eu vou explicar, que Jesus falou o seguinte para os discípulos dele. A gente é discípulo dele, não é? Jesus falou assim, ó, João 14, 12, ele falou, vocês são meus discípulos. Essas coisas que eu faço, eu ressuscito gente, e eu curo, tudo isso aí que eu faço, vocês vão fazer. Coisas ainda maiores. A única coisa que a gente não pode fazer que Jesus fazia é perdoar pecado. Ele pode. Eu não posso. Mas eu posso pedir que ele perdoe alguém. Isso eu posso. Pedir eu posso. Mas cura, ressurreição, aquelas coisas todas. Jesus falou, vocês vão fazer. Só que tem uma coisa que Jesus fazia que às vezes a gente não pensa assim, eu poderia fazer também. Jesus tinha capacidade, mas agora você tem que entender uma coisa, Jesus estava aqui como Deus ou como homem? Homem.
Ele não usou nenhum poder de Deus. Deus deu para ele. Por isso que ele falou, vocês também vão fazer, porque o mesmo poder que Deus está me dando como homem para fazer, ele vai dar para vocês. O que Jesus tinha? Uma coisa fantástica. Ele lia o pensamento das pessoas. Na Bíblia tem vários textos que mostram isso. Eu acabei de estudar um ontem. Né? Está lá assim contando, Jesus está aqui pregando, tal, alguma coisa e tal. E aí ele fala, os fariseus estavam pensando, e Jesus leu o coração deles, fala assim a Bíblia. Que, ou seja, sabia o que eles estavam pensando. Aí ele vira para eles e fala para eles. Por exemplo, naquela cura do paralítico que foi trazido pelos 4 amigos, faz alguns meses, né, eu falei aqui, e desceu ali, Jesus de propósito fez aquilo, ele não curou. O que ele fez? Perdoados estão os teus pecados. E ele sabia o que eles estavam pensando. Ele leu o pensamento deles. Aí olhou para eles e falou assim, o que é mais difícil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Então, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. O homem, pá, levantou, pegou a maca e foi embora. Ele leu o pensamento deles. Você já leu o pensamento de alguém? Mulher tem intuição, né? Às vezes sabe. E um casal, quando se conhece bem, às vezes sabe exatamente o que o outro está pensando. Mas ler pensamento, olha o que aconteceu comigo. Eu estava no Brasil, muitos anos atrás, no tempo que eu estudava a faculdade de teologia, e nas férias, eu visitava uma cidade diferente, vendendo livros. Né? Era o trabalho da colportagem. Então, eu levava os livros e a gente visitava igrejas, e aí depois ia nas casas, levando os livros. E eu lembro que eu fiz uma palestra numa igreja, e aí quando eu chego na casa de uma senhora, ela ia comprar os livros, estava animada, estava feliz. De repente toca o telefone. E eu estou aqui tranquilo, estava sentado, porque ela já ia comprar, estava tudo certo, feliz, fazendo minhas contas. Opa, isso aqui vai ser bom. Ela comprou 5 livros, ia comprar, né? E foi lá atender o telefone. Aí ela saiu da cozinha onde a gente estava, ou a gente estava na sala, foi na cozinha onde estava o telefone, e eu só vejo ela de perfil assim, ó. E eu aqui tranquilo. De repente, aqui, ó. Eu ouvi o que a pessoa no telefone estava falando para ela. Eu não tinha como ouvir daqui, porque ela estava com o telefone aqui, ó, na outra sala. E aí Deus falou assim para mim, quem ligou para ela é a irmã dela, e a irmã dela está dizendo para ela não comprar os livros. E eu, A mulher desligou o telefone e veio, né? Aí ela sentou já com aquela cara diferente. Aí imagina o que aconteceu. Eu olhei para ela e falei assim, tua irmã te ligou, né? E ela disse para você não comprar esses livros, não foi? A mulher fez assim, Ela tomou um susto, ela tomou um choque, porque eu revelei exatamente o que tinha acontecido. Era impossível, humanamente falando. Deus me revelou. Eu sabia os pensamentos dela. E aí ele falou, você está em dúvida se você compra ou não. Mas então, Deus me revelou isso aqui, para dizer para você que isso é bom para você, que você deve comprar. O que você acha que ela fez? Comprou. Ficou com os livros. E creio eu, espero eu, que tenha sido uma bênção na vida dela. Não me lembro agora, mas veja só, o inimigo estava trabalhando, é uma guerra. E ele tentou fazer o melhor, porque a pessoa que ela confiava era a irmã. E a irmã liga na hora. Como que ela sabia? A irmã não sabia. Sabia que ela, lá na igreja, tinha colocado lá, me visita e tal, porque eu estou interessado nos livros. Liga bem na hora para dizer aquilo, pois Deus não deixou. Por quê? The Voice. The Voice. Deus falou para mim, na hora. E ela veio e ficou assim, impressionada. Como que esse homem consegue ler pensamento? Sabe o que eu estou pensando? Como que ele podia ouvir? Foi Deus que revelou. Então, a gente, com a relação de intimidade com Deus, tem uma vida diferente dos pobres mortais. Todos nós somos, mas você tem algo a mais, porque você tem o Criador do universo ao teu lado. Você tem o Espírito Santo te guiando, te conduzindo. Tem aquele que sabe tudo, revelando para você. E tem essa voz maravilhosa, falando na tua mente, no teu coração, te ajudando no momento que você mais precisa. E é isso que a gente precisa ter na nossa vida. Tem um texto que está no Novo Testamento, João capítulo 3. Nicodemos se encontra com Jesus. E na conversa de Nicodemos com Jesus, tem um verso muito estranho. Porque Nicodemos ouve de Jesus, você precisa nascer de novo. Aí ele falou, mas como assim nascer de novo? E aí Jesus vai explicando para ele, fala para ele uma frase que, para nós,
Hoje dá para entender melhor do que Nicodemos entendeu ali, mas depende da tradução. E os tradutores da Bíblia, como as palavras no hebraico e no grego, que vem pneumonia, vem pneumático, que tem ar, tem vento, né? dentro do pulmão, pneu. E o tradutor colocou vento. O vento sopra, mas a tradução podia ser assim, ó. O Espírito sussurra. Porque também podia ter sido essa tradução. E eu acredito que era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, quem é nascido do Espírito, o Espírito sussurra. Não sabe de onde vem, ouve sua voz. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Isso é João 3, verso 8. O Espírito Santo, ele sussurra no nosso coração. No nosso ouvido. A gente não vê ele. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas todo aquele que é nascido do Espírito vai ter essa sintonia. É como um rádio que está sintonizado na frequência certa. Para a gente poder ouvir a voz de Deus. Concluindo. O que você precisa fazer para ouvir a voz de Deus? Você tem que estar em sintonia. Porque se não estiver na frequência de Deus, a voz não chega. Já viram aqueles rádios antigos? Que você tinha que girar. Analógico, né? O rádio digital, você aperta o número, ele vai na frequência certinha. Aquele analógico, você ia girando assim. Quando não está na frequência, o que você ouve? Só chiado. Não ouve nada, não tem mensagem nenhuma. É só incomodação. Fica chiado. De repente, ZYZ 1527, você está conectado na cidade. E aí você começa a pegar a música e a voz e fala, está na frequência certa. Está na frequência certa. A gente tem que manter na frequência certa. Se a gente não estiver na frequência certa, Deus está falando, e eu estou ouvindo o quê? Que eu estou fora de sintonia com Deus. E eu tenho que entrar na frequência dele. Porque se eu estiver fora da frequência dele, não recebo nada. Não tem mensagem chegando. Não tem a voz de Deus. Então eu tenho que entender que quem fala é o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que fala, e aqui, o que a Bíblia chama isso aqui? Templo, é o templo do Espírito Santo. Então, se eu não fizer do meu corpo, da minha mente, o templo do Espírito Santo, eu não vou estar na sintonia com o Espírito Santo. E aí ele vai falar e eu não vou ouvir nada. Então a gente tem que ir se desenvolvendo e crescendo espiritualmente cada vez mais para poder estar em sintonia com o Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus, para ele poder falar e a gente entender, para ele dizer e eu poder ouvir. E aí ele guia a minha vida. Vamos dedicar nossa vida a Deus agora, através de uma oração, pedindo para ele dar para a gente essa sintonia, para a gente dedicar o nosso corpo como templo do Espírito Santo, para a gente ficar sintonizado, para ele falar e a gente poder ouvir, para ele dizer e eu entender, para não ter dúvida de que voz está falando comigo. Vem aqui, é hora de a gente fazer o círculo aqui. Luanda, pode vir. O pessoal que vai cantar pode vir. Quem está lá atrás, chega aqui pertinho da gente para a gente poder fazer essa oração e pedir a bênção de Deus, para a gente poder ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo. Pode chegar mais para cá. Isso, vem mais para cá, para caber todo mundo aqui. Tá bom, vamos pedir para Deus, essa semana, a gente entrar mais em sintonia com a voz dele, para a gente poder ouvir o Espírito Santo falando e dirigindo a nossa vida. Decisões importantes, né, Gabriel, que a gente tem que tomar, para a gente não ficar em dúvida de jeito nenhum, e saber, esse aqui é o caminho, é isso que eu tenho que fazer da minha vida, e a gente seguir confiante. Querido Deus, muito obrigado por cada um que está aqui hoje e aqueles que estão acompanhando online também. A gente quer ouvir a Tua voz falando ao nosso coração e à nossa mente. Nós queremos estar em sintonia com a Tua voz, a voz do Espírito Santo, sem dúvida, para a gente poder decidir, nos momentos difíceis, o caminho certo a ser seguido. Abençoe cada um de nós, para que estejamos em sintonia contigo e dediquemos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, para ser templo do Espírito Santo. E dessa maneira, o Espírito Santo habitando em nós, vai ser fácil ouvir a voz dele. A gente nunca vai ter dúvida, e ele vai guiar e conduzir a nossa vida. Abençoe aqueles que estão em casa, em qualquer lugar, acompanhando esta mensagem agora ou depois, para que o Teu Espírito toque a mente e o coração deles também, e eles sintam a Tua presença, o Teu amor. Nós oramos e pedimos a Tua bênção para esta semana, que possamos ouvir muitas vezes a Tua voz falando conosco.
Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.